Pessoal, bem-vindos ao canal. Grêmio eliminado da Libertadores. E a gente vai falar sobre as consequências dessa eliminação na fase preliminar. Porque com a derrota de novo para o Independiente Del Valle, a pressão para a demissão do Renato, ela é muito grande. Primeiro, o Grêmio não gostou de ser eliminado, é evidente, mas a maneira como o Grêmio foi eliminado, ela bate pesado, tá? Algumas coisas que incomodam internamente o Grêmio. Os gols perdidos pelo time no primeiro tempo, e o Grêmio fez um primeiro tempo onde poderia ter criado uma vantagem muito maior contra o Del Valle, mérito do Grêmio naquele momento, e o Grêmio perdeu muitos gols. O Maicon sendo expulso da maneira que foi, o Maicon é um líder do vestiário e era uma aposta muito grande do Grêmio para conseguir essa virada no duelo, para conseguir a classificação para a fase de grupos. E as substituições? As substituições que o Grêmio fez no decorrer do jogo contra o Del Valle. Essas substituições, assim como o plano do Grêmio para jogar o jogo de ida no Paraguai, que era em Quito, essas substituições passaram pelo Renato. Então, os gols perdidos, a expulsão do Maicon e as substituições incomodam o Grêmio. Por quê? O grande ponto aqui não é a eliminação em si, mas a maneira como o Grêmio foi eliminado. Isso está pesando. Isso vai nos levar lá no final do vídeo a falar sobre a chance de demissão. Mas existem maneiras e maneiras de perder e maneiras de ser eliminado ou se classificar. A maneira como o Grêmio foi eliminado nesse jogo, que se assemelha muito a essa derrota com o jogo lá do Paraguai, né? Sai na frente, toma empate, tem um jogador expulso, leva a virada, termina o jogo sendo amplamente dominado e escapando de levar outros gols. Ainda teve um gol anulado, assim como lá, aqui, enfim, muitas semelhanças, né? E depois do jogo, conversando com várias pessoas, o presidente Romildo não falou, eu não consegui falar com ele, sei que outros colegas também não conseguiram. E, aliás, a postura do presidente Romildo diante desse cenário, dessas semelhanças ruins da eliminação, ela é muito importante, vamos guardar isso. Mas, falando com muitas pessoas, perguntei, acredita que o Renato tem chance de sair? E eu ouvi de volta, acredito. Tô lendo aqui que eu anotei, tá? Algumas declarações. Uma outra, tá muito claro o que precisa ser feito. Uma outra declaração. Também ouvi, a pressão interna tá grande, tá? E aqui eu pego um gancho para falar com vocês sobre a declaração que viralizou do Cláudio Oderich, que é vice-presidente do Grêmio, integrante do Conselho de Administração. Ele disse para a Band que não descarta a possibilidade do Renato ser demitido. Eu ouvi nos bastidores que a voz do Oderich, ela não é uma voz isolada. Tem mais gente do Grêmio que apoia uma mudança que passa pela demissão do Renato. E só para a gente entender aqui esse contexto, a ideia de mudar o Grêmio e de, com essa mudança, tirar o Renato, ela não é nova. Ela já teve momentos em que ela existiu. Depois do 5-0 para o Flamengo, depois do 4-1 para o Santos, ela teve presente ali. Em maior ou menor escala, ela teve presente. Mas ela não teve tanta repercussão e tanta força. Mas ela acabou sendo uma onda que ficou represada. E agora, com essa eliminação, essa represa, ela estourou. E aí vem tudo isso que estava represado, acumulado, né? De novo, não é pela eliminação só, é pela maneira como o Grêmio foi eliminado. Tá? A maneira como o Grêmio não conseguiu lidar com o Del Valle. Evidente que tem o impacto do planejamento financeiro e esportivo, mas a maneira como o Grêmio foi eliminado pesou. Na quinta-feira vai ter uma reunião, todo mundo já noticiou isso, e é fato, tem uma reunião. Eu ouvi que é uma reunião para avaliação interna, e eu ouvi que provavelmente depois o Grêmio vai se manifestar. Eu estou cobrindo o Grêmio desde 2017, de forma fixa, tá? Desde janeiro de 2017. Eu me lembro que o Renato já foi contestado várias vezes, mas eu nunca vi uma pressão tão grande como agora. A chance de demissão, ela existe. E aqui a gente chega em dois pontos muito cruciais. O argumento para defender a troca o momento é perfeito, entre aspas. O Grêmio foi eliminado pela primeira vez na fase preliminar da Libertadores. O Renato é uma entidade dentro do Grêmio, ele tem que ser tratado com deferência. Mas o Grêmio foi eliminado, então o argumento ele é esse. Olha, se a gente vai trocar, pode trocar agora, né?
E aí entra o elemento Romildo. Romildo sempre foi defensor da permanência do Renato. E agora, ele se mantém firme ou ele admite essa troca? O Grêmio vai fazer essas avaliações, o Grêmio vai fazer essas reuniões e provavelmente o Grêmio vai tomar uma decisão na quinta-feira, porque o Grêmio tem um jogo na sexta contra o Caxias, um jogo no domingo e a estreia na Sul-Americana na próxima quinta-feira. E o Grêmio tem que mandar a lista para a Conmebol, a lista da Sul-Americana, tem que ver se vai contratar quem estava conversando, tem que ver quem vai liberar, jogadores vão ser liberados, enfim, um monte de coisa. Então a quinta-feira promete. E eu digo para vocês, do período que eu cubro o Grêmio, eu nunca vi uma pressão tão grande para a saída do Renato. Se essa pressão vai dar certo ou não, a gente tem que esperar para ver, tá bom? Chegou no canal pela primeira vez? Te inscreve aí, ativa as notificações, dá like, comenta aqui sobre o futuro do Grêmio e do Renato. E dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Daqui a pouco eu tô de volta. Tchau.